Olá, amigos do MEFA. Vamos continuar nosso estudo, dando sequência ao tópico que nós iniciamos no encontro passado, encarnação nos diferentes mundos. Nós falamos um pouquinho do Livro dos Espíritos, né? Também fizemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e também fiz a leitura da Gênesis, principalmente para dar ênfase aí na questão dessa possibilidade de encarnação em outros mundos, seja individual ou coletiva. E hoje vamos encerrar esse tema, beleza? Então vamos iniciar aí acalmando nosso coração, levando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo para que a gente tenha discernimento e paz para cumprirmos as nossas tarefas terrenas durante a semana que continua, pedindo sempre a proteção do nosso anjo de guarda, que assim seja. Pessoal, então a gente está falando, né, das encarnações de diferentes mundos, né, esclarecendo a respeito das encarnações dos diferentes mundos, como ela ocorre e tal, que é possível ser coletiva, individual, como que ocorre, que a encarnação vai de acordo com a evolução pessoal de cada um. Vou fazer a leitura aqui rapidamente, só de uma partezinha do livro do Leon Denis, Depois da Morte, em que ele explica sobre essa questão dessa possibilidade de encarnação em esferas superiores ou inferiores. Nas esferas superiores da Terra, o império da matéria é menor. Então ele está tratando aqui de como que a gente vê essa questão material. Então, se a gente encarna numa esfera superior à Terra, o império da matéria é menor. Os males, por esta originados, atenuam-se à medida que o ser se eleva e acabam por desaparecer. Lá, o ser humano não mais se arrasta penosamente sob a ação de pesada atmosfera. Desloca-se de um lugar para o outro com muita facilidade. As necessidades corpóreas são quase nulas e os trabalhos rudes desconhecidos. Mais longa que a nossa, a existência aí se passa no estudo, na participação das obras de uma civilização aperfeiçoada, tendo por base a mais pura moral, o respeito aos direitos de todos, a amizade e a fraternidade. Então, de acordo com a esfera que a gente vai estar, né, se for mais adiantada que a Terra, essa dependência material é menor. Então, essas vicissitudes que a gente passa com o corpo físico, né, doenças, principalmente, dificuldades, essas são muito menores, né? Então, vai havendo menos, o corpo material é mais sutil, é menos denso, como este. Agora, se a gente vai para uma esfera inferior à Terra, já a densidade material é maior, as vicissitudes são maiores do que a gente já experimenta nesse planeta aqui, que por hora é de provas e expiação. O fato, pessoal, é que o mundo, tal como nós, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. E você, fazendo aqui uma leitura novamente do Livro dos Espíritos, fica claro que também os planetas vão evoluindo. E aquilo que a gente disse no encontro passado, e volta a repetir, e quando for necessário iremos repetir, para que isso seja de alerta para nós, também que crie, né, nós seres humanos ainda nessa capacidade intelectual, nessa evolução espiritual que estamos, a gente precisa, parece, ser provocados também, né? No sentido de tentar avançar. Então, é necessário que a gente compreenda que o nosso planeta está nessa transição e que hoje a gente tem que brigar para permanecer neste planeta ao menos. Porque se a gente encarnar numa esfera inferior, quer dizer que a gente vai ter que enfrentar novamente na próxima encarnação vicissitudes talvez piores do que a gente tem encontrado hoje. Então, se a gente fazer a leitura aqui das questões 181, 185, 186 e 187 do Livro dos Espíritos, a gente vai ver que os mundos, né, como tudo no universo, está sujeito à lei do progresso. Lembrando, pessoal, depois quem tem a obra, faça a leitura de todos, né, as questões aí que a gente tem passado. É que é difícil a gente fazer a leitura completa porque é bastante. Então a gente vai direcionando mais de acordo com a aula. Então a questão 181 foi perguntado aos espíritos, ao Espírito da Verdade. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Então eu queria saber se essa questão dos corpos são semelhantes.
É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Então, em outros planetas teremos corpos também. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, de acordo com aquele que a gente acabou de ler no obra do Leon Denis, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que o assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo consequentemente de muitos graus essas moradas. Então, quanto menos inferior a nossa morada, tendo a Terra como parâmetro, mais densa é. Se esse outro orbe ter como parâmetro a Terra e for superior, é menos material. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então, pessoal, essa densidade, a questão da densidade do corpo é inerente. O espírito precisa de um corpo, né, para atuar sobre a matéria. Só que esse envoltório vai depender, né, da evolução do planeta. Questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornados bons. Então aqui, ó, isso é a obra de 1800 e alguma coisa, né? Vamos ver se aqui tem, eu nunca lembro o ano exato. 1857. Então lá já falava que a Terra sofrerá, né? Não dizia o tempo. De acordo com alguns, estamos nessa transição que se encerra em 2057, se não me engano. E então esse planeta também está sofrendo essa transformação e vai se tornar um paraíso quando os homens se houverem tornados bons. Então a evolução planetária depende do progresso dos espíritos que aqui o habitam. A gente ajuda. É evidente que há uma lei, a lei divina é imutável, vai acontecer. E os espíritos que não estão progredindo junto com o planeta não estarão aqui na próxima. Por isso essa busca nossa, né? Cada um tem que ter essa busca de encarnar novamente aqui e com o espírito em evolução. Aí o Kardec fez a seguinte anotação: é assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídos por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como essa suceder a outras ainda mais grosseiras. Eu não vou entrar muito nessa questão dele falar de raça, é por causa da raça adâmica que veio e ajudou o planeta a evoluir, que é uma outra situação que eu vou fazer uma passagem hoje ao final do livro A Caminho da Luz. Questão 186. Haverá mundos em que o espírito, deixado de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado de espíritos puros. Então, mesmo o espírito puro vai ter o perispírito. Ninguém sabe da questão dos perispíritos, né? Se no mundo muito puro nem o perispírito haverá. 186A. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações, o espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e o outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Falando que com as últimas encarnações do estado de pureza, você já nem vai vendo essa diferença sutil, né, que ocorre. Perdão, pessoal. Questão 87. Aí sobre a questão do perispírito. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos etéreo. Então, o perispírito também, a substância vai variar de acordo com a evolução do planeta que você vai estar. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Então, dependendo, né, se for um mundo menos material, provavelmente o perispírito vai ser mais sutil. Então, pessoal, é possível a encarnação em diferentes mundos, tá? Essa encarnação em diferentes mundos vai depender também da evolução do espírito. E essas encarnações podem se dar de forma coletiva ou individual. Pode haver uma coletividade que não está contribuindo para que um planeta evolua.
e vai encarnar coletivamente em outros. E é exatamente o que fala o capítulo 3 da obra O Caminho da Luz, sobre o sistema da capela. Então, pessoal, o sistema da capela é uma constelação, tá, existente, tá, que de acordo com essa obra é aproximadamente 300 mil. A sua luz, né, a luz da capela, gasta cerca de 42 anos para chegar à fase da Terra. Então são 42 anos você viajando à velocidade da luz. Lembrando que a velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então, havia uma condição de atraso moral na Terra, né? E um dos orbes da capela estava em transição, entendeu? E haviam espíritos lá, que eram considerados rebeldes, que a obra trata como rebeldes, que não acompanhavam a evolução da capela. Então, alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, na capela, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizeram jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. A grandes comunidades espirituais, diretoras dos cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e dos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionamento, e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então haviam espíritos na capela que estavam atrapalhando a evolução daquele orbe, e esses espíritos acabaram reencarnando na terra, que era inferior à capela, deve ser até hoje, né? E aqui encontraram um planeta de provas e expiações. E aqui já existiam raças também, que esses povos, né, raças adâmicas, que são ligados a Adão. Não vou entrar mais em detalhes sobre isso, depois tem na obra Gênesis algumas explicações aqui também. Esses espíritos vieram para cá para ajudar na evolução dos que aqui estavam, mas aqui era um orbe muito mais penoso, e eles tiveram que cumprir penas, né, para buscar a evolução, porque lá eles estavam atrapalhando, tá? Aí fala aqui, ó, esses espíritos foram exilados na terra. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Então veio um monte de seres, tá? Desse orbe para cá. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes primados, e nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificava no planeta, é que com essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântica, tá? De que várias regiões da América guardam assinalados vestígios, tá? Então as raças Adâmicas são 4 grandes povos, tá? Então as raças Adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. Seriam como eles tinham era uma raça mais evoluída do que aqui estava, eles tinham, né, de acordo com a lei do esquecimento também, lá, né, essa lei é universal, mas eles tinham essa percepção e eles tinham uma capacidade intelectual maior do que aqui estava, tá? Então, as tradições do paraíso perdido passaram de gerações em gerações até que ficassem arquivadas na página da Bíblia. Essa questão da história do paraíso perdido, essas raças traziam isso nas suas reminiscências, entendeu? Isso tem, né, a questão do paraíso perdido. Então, essas raças traziam isso. O paraíso perdido era o quê? O planeta que eles viviam, anterior, que era muito melhor que a Terra, tá? Aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse mundo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e das castas da Índia. Então são esses grandes povos que as raças adêmicas vieram pelo sistema da capela.
Dos áreas descende a maioria dos povos brancos da família índio-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas, os gregos, além dos germanos e os salvos. Então aqui fala mais, tá, sobre essa questão, pessoal. Aí depois aqui na própria fala dos egípcios, a civilização egípcia. Essa obra é bem legal, principalmente para quem gosta de história. Fala das pirâmides, redenção, os arianos puros, caminho da luz. Aí fala a Índia, a organização hindu. Aí ele fala de cada uma dessas seres da capela. A Índia, a família indo-europeia. É aqui a obra fala da família indo-europeia. E depois o povo de Israel. Então quem quiser compreender mais um pouquinho dessa história, leia A Caminho da Luz, tá? Essa obra é como se fosse talvez uma visão espírita. Até aqui tem a melhor definição. A história da civilização à luz do espiritismo. Então ele faz um paralelo da história da civilização com o espiritismo. Não repare que eu estou matando pernilongo aqui, pessoal. Matei. Então eu recomendo a leitura. Então essa obra aqui dá para compreender bem isso que a gente tratou sobre a encarnação nos diferentes mundos. Essa questão também da evolução dos planetas. Beleza? Então hoje a gente finaliza esse tópico, né? Na próximo encontro vamos falar um pouquinho da Terra, mundo de expiação e provas. Vou ver se eu trago alguns subsídios importantes sobre essa questão da transição planetária. Ver se até falar com o Henrique, se eu pego algum material com ele, que ele já falou sobre isso, para a gente ajudar aqui, para falar um pouquinho do mundo de expiação e provas, mas né, falar dessa transição, que isso nos coloca esperança aí de ter um planeta melhor. E hoje, finalizando com Joana de Ângeles, né? Enquanto passado nós estamos finalizando, mas hoje a gente vai deixar escapar, fazer leitura da obra Jesus e a Atualidade. Quando Joana de Ângeles, aqui estamos falando de Jesus e sofrimentos. O crer é uma decisão grave, tem maturidade emocional e humana. A crença vive inata no homem, aguardando os estímulos que o façam desabrochar-se, enriquecendo de forças a vida. Há uma crença automática, natural, herança arquétipica das gerações passadas, que induz a aceitação dos fatos, das ideias e experiências, sem análise racional. Existe aquela outra, que é resultado da elaboração da lógica, das evidências dos acontecimentos com os quais a razão anui. Cresce, portanto, por instinto e por conhecimento experimental. Eu acho que aqui todos nós estamos buscando crer por conhecimento experimental, né, pessoal? Eu acho que o Espiritismo traz muito isso. Ninguém pretende crer aqui só com base sem um pensamento lógico, sem um pensamento crítico. A gente busca a existência de Deus e a compreensão, né, dos porquês, a nossa existência, esses grandes mistérios que tem, de uma maneira experimental, buscando estudo e compreendendo melhor tudo que nos cerca. Uma ótima semana a todos. Agradeço mais uma vez esse encontro. Vamos permanecendo com as nossas aulas online. Está tendo um alcance bem bacana, de acordo com os números que o Henrique tem nos passado. Isso é muito bom. Existem já algumas conversas de retomar a aula presenciais, mas é provável que iremos navegar dessas duas formas, né? Até porque as aulas gravadas elas conseguem alcançar, não existem fronteiras, né? Temos que nos beneficiar da tecnologia para tanto. Um abraço a todos. Lembrando nossos canais no YouTube, lá no Instagram, quem precisar se comunicar conosco, serão todos muito bem-vindos. Um abraço e fiquem com Deus.